está repetindo uma tese que é o cara aos bolsonaristas, de que o Alexandre de Moraes cobra o pênalti e marca. Ah, bobagem, sempre volta a isso. Sempre volta. E o Estadão Falar dá uma no cravo, outra publicamente. na ferradura, né? Sim. Mas sempre de uma maneira também, de forma a blindar o Bolsonaro. Não está na manchete, por exemplo, o golpe. Agora é outra coisa relacionada à segurança pública, que é uma pauta muito cara ao Ronaldo Caiado, por exemplo, e ao Tarcísio mesmo. É assim que funciona, né, a mídia. E o DNA golpista do Estadão. Mas eu queria que você, se pudesse, falasse assim, tecnicamente, tem algum fundamento nisso? O Alexandre de Moraes está passando do limite do papel dele? Acontece que em 2019, em face dos ataques ao Supremo e a inanição da então Procuradora-Geral da República, né, a Raquel Dodge, que deveria ter ela pegado tudo. Tudo isso aconteceu por culpa do Ministério Público Federal. Se tivesse ele assumido o seu papel naquele momento, não precisaria o Supremo ter lançado mão do seu regimento interno, que diz que o próprio Supremo pode se autodefender, uma espécie assim de direito de se defender do contempt of court, que é o desprezo, o ataque à corte. O próprio Supremo, então, pegou o regimento interno e trouxe para si. Ele mesmo, depois, por 9 votos a 1, convalidou aquilo que foi o ato do ministro Toffoli, então presidente, que nomeou Alexandre de Moraes como o relator. Desde lá, todos esses casos ligados aos ataques ao Supremo, aos ataques à democracia, acabaram se fundindo e foram agregados a esse grande inquérito. A questão toda que se coloca e que tem sido posta é que o próprio Supremo, ministros que são vítimas, não poderiam estar conduzindo ou votando porque eles mesmos são vítimas. Isto, em tese, funciona no primeiro grau. Ah, Isto funciona no pequeno município em que o réu é amigo do juiz ou inimigo do juiz, porque tem o vizinho da comarca, que é o outro juiz, que é o substituto de tabela, que vai tomar as rédeas do processo e o processo continua. O problema é que o Supremo Tribunal, como guardião da Constituição, tem um desenho institucional, essa palavra é uma espécie de cruz para os vampiros, né? Porque eles odeiam, é o alho para o vampiro, a gente fala em desenho institucional, e essa turma toda sai correndo, porque, eles não sabem o que é, segundo, eles temem, porque dentro do desenho institucional está a função do Supremo Tribunal. E a função do Supremo Tribunal não pode ser substituída por outro, não dá para chamar a Corte de Haia. E o Supremo é instituição, não existe a figura pessoal do ataque ao ministro, o ataque é à Corte, por isso o contempt of court. Essa é a ideia que faz com que o regimento interno dá guarida ao Supremo se defender. Isso tudo tem que ser analisado a partir dos desenhos institucionais. Não existe suspeição ou impedimento de ministro do Supremo nessas circunstâncias, até por um argumento muito simples. Por exemplo, um deputado federal que tem o seu foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal vai à tribuna, ele é réu,
ele vai à tribuna e xinga e ofende, ameaça a vida e a mãe, e o pai e os filhos de todos os ministros do Supremo. Alguém dirá: a Suprema Corte não pode mais julgar o deputado. Que grande bobagem! A Suprema Corte não vai ser impedida por isso, porque tem uma coisa, vou dar uma frase em latim. E aí, a tese muito bem elaborada pelo Gilmar Mendes, e eu aprimorei, estou aprimorando, ou continuando ela. Desde o início, prestem atenção nisso, isso é muito importante. Desde o início, quando começa o inquérito, com a nomeação do Alexandre de Moraes, as pessoas continuaram atacando o Alexandre de Moraes, mesmo sabendo que ele era o relator, e exatamente faziam isso porque pretendiam o impedimento e a suspeição dele. Se declarar suspeito ou impedido Alexandre de Moraes, se dá vitória àqueles que estão provocando e fizeram tudo isso. Isto é, você estaria beneficiando o infrator, isto é, venire contra factum próprio, quer dizer, você não pode ser beneficiado de sua própria torpeza. Você ataca o Supremo para depois invocar que o Supremo não pode julgar você porque ele estaria impedido ou suspeito. Portanto, a tese não calha, a tese não vinga. Eu acho que a minha explicação técnica a partir de 2019, tudo para cá, regimento interno, etc., mais clara do que esta é impossível. Portanto, simples, muito simples a explicação para isso. Portanto, estão equivocados, né, as pessoas que falam em impedimento e suspeição.